quadro 8 em ponto de hoje, o Rodrigo Cardoso conversa com o novo coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sabine. Bom dia, Marcela. Bom dia a você de casa. O nosso convidado de hoje é advogado, empresário, é um dos fundadores do PSDB em Santa Catarina, já foi presidente da Casan, presidente do Badesc, suplente de senador e hoje é senador da República por Santa Catarina. Dalírio Beber é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, senador? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Senador, o senhor assumiu há poucos dias a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense, que inclui os 16 deputados federais e os 3 senadores catarinenses. Quais são os desafios para coordenar essa bancada que representa Santa Catarina em Brasília? Bom, o desafio é nós conseguirmos dar continuidade ao trabalho brilhante que exerceu o nosso deputado federal Mauro Mariani durante os últimos 12 meses. Mas antes dele, outros parlamentares catarinenses fizeram igual trabalho. Como nós vivemos um período de grande dificuldade em função daquilo tudo que acontece em nível de Brasil, com certeza o desafio é de todos os 19 parlamentares. E nenhum mandato dos 19 será diminuído ou é diminuído em função da atuação ou da existência do Fórum Parlamentar. O Fórum Parlamentar tem como principal preocupação fazer com que os grandes pleitos do Estado de Santa Catarina possam ter o empenho, o comprometimento de todos os parlamentares em defesa destes interesses. Como aconteceu recentemente, numa reunião, numa audiência que foi conseguida junto à ministra Cátia Abreu para tratar de um assunto que é muito atual, a crise da suinocultura em Santa Catarina e nos demais estados do Sul. As demandas são muito grandes, especialmente em infraestrutura. Tem aí duplicação de rodovias como a 282, a 470, a 280, tem contorno viário, portos, aeroportos. Ou seja, como dar conta de tudo isso, não é? São demandas importantes que Santa Catarina precisa, não é? Com certeza. A atuação neste último ano foi muito em cima de obras de infraestrutura tão demandadas pela sociedade catarinense, em função de que o nosso modelo de desenvolvimento fez com que nós tivéssemos o crescimento por todo o estado de Santa Catarina. E, lamentavelmente, as nossas rodovias não têm recebido por parte do governo federal a atenção que nós catarinenses achamos que seria justo. Portanto, a duplicação da BR-470, a duplicação da 280, a duplicação da 282, da 153 e de outras rodovias federais lá no oeste de Santa Catarina são prementes. E por isso a pressão de todos os parlamentares do nosso estado, junto ao Ministério dos Transportes, junto à NTT, no sentido de que se viabilize a execução através de recursos do Tesouro ou mesmo através da concessão, permitindo que a iniciativa privada participe na formação da infraestrutura necessária para garantirmos o desenvolvimento, o atual estágio de desenvolvimento do nosso Estado, mas, sobretudo, nós criarmos oportunidades para que o Estado continue a crescer, permitindo de que nós geremos mais empregos para o bem-estar de todos os catarinenses. É possível deixar de lado as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, quando o assunto é defender Santa Catarina? Com certeza. Em nível de Santa Catarina existe muita maturidade por parte de todos os catarinenses, mas sobretudo dos 19 parlamentares que estão lá em nível de Congresso Nacional, deputados e senadores, de que o partido que deve ser defendido, as eleições, elas transcorrem e existem os embates eleitorais entre as diversas agremiações partidárias, mas a partir do momento em que estamos no exercício do mandato, o partido destes 19 parlamentares, com certeza, é o partido chamado Santa Catarina. Bom, senador, com a atual crise política, está sendo possível manter a agenda de votações no Congresso, principalmente no Senado da República, dar vazão aí aos projetos de interesse do país em meio a essa turbulência toda política? Poderíamos andar com mais velocidade. Lamentavelmente, a crise política tem tomado grande parte do debate em nível de Senado e de Câmara Federal. Nós esperamos que isto termine breve, para que, de fato, o Brasil recomece uma nova jornada, permitindo que os brasileiros criem ou tenham a perspectiva de um crescimento de forma sustentável, que haja a retomada do crescimento para devolvermos o emprego que foi perdido ao longo desses últimos anos, ou, afinal de contas, só no ano passado, foram mais de 1.500.000 brasileiros que começaram o ano empregados e terminaram o ano sem emprego. E já nesses primeiros 3 meses, com certeza, chegamos a mais de 300.000 brasileiros que também perderam o seu emprego. Isso tem que terminar. Acho que a estabilidade da família brasileira depende muito mais
do emprego do que de outras ações. E o emprego depende de uma política econômica a ser ditada e praticada pelo governo federal. O melhor programa social, ou seja, nós defendemos os programas de transferência de renda, são importantes, mas o grande programa de transferência de renda é um belo de um emprego. E isso é o que os brasileiros e catarinenses estão a esperar do governo federal. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos, da sua atuação parlamentar, senador Dalírio Beber. O senhor aprovou recentemente, conseguiu aprovar na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de desvinculação das receitas dos estados e dos municípios, muito parecido com o que a União já vem conseguindo. Como é que vai funcionar essa desvinculação? Essa nossa preocupação ela nasce em função de que eu sou municipalista, até porque comecei as minhas atividades profissionais no município de Blumenau em 1968. E vejo que há um profundo enfraquecimento dos municípios em nível de Brasil. Ou seja, existe uma centralização muito grande dos recursos, ou seja, do bolo tributário, em mãos da União. E é preciso fazer com que a gente comece a transferir para os municípios, já que as responsabilidades de dar atendimento às demandas estão no município, uma atenção maior. E o projeto de desvinculação das receitas que só atendia a União nesses últimos 20 anos, também, por uma proposta nossa, está sendo oferecida aos estados e municípios brasileiros, como um mecanismo de tentar facilitar um pouco a vida dos gestores municipais e dos governadores de estado, no sentido de que tenha a mesma ferramenta que tem a União com a desvinculação de parcela da receita tributária que cada um desses entes federados tem. Hoje o orçamento é muito engessado, ele tem muita verba carimbada, isso dificulta a atuação do gestor público? Com certeza. Esse é um pequeno mecanismo, mas o que importa mesmo são outros projetos de lei que visam transferir mais receita para os estados e municípios, porque é onde acontece a vida dos cidadãos brasileiros. E nesses últimos anos existiu uma concentração muito grande em função de que o governo federal tem a competência para criar contribuições sociais ou contribuições econômicas e engorda com isso a sua receita, sem transferir parcela dessa receita aos municípios e aos estados brasileiros. Então, essas preocupações são desde o meu primeiro dia de mandato, exatamente no dia 20 de maio do ano passado, nós tivemos uma primeira reunião com os governadores do Brasil, logo na sequência tivemos uma reunião com os prefeitos de capitais dos estados brasileiros, e todos eles foram unânimes em dizer é impossível de continuar suportando a assunção de novas responsabilidades sem que o governo federal transfira as fontes de recursos necessárias para poder fazer esse atendimento. Os prefeitos e as prefeituras estão, todos eles, à míngua, enquanto a União está com uma parcela muito grande do bolo tributário, que é o resultado da arrecadação, da contribuição de impostos de todos os brasileiros. Para a gente encerrar, senador, eu estive vendo o seu rol de projetos, não é? São projetos das mais variadas áreas, não é? Quais que o senhor destacaria e que vão balizar a sua atuação parlamentar ao longo desse ano? Não, nós vamos trabalhar fortemente nesse sentido de fortalecer a unidade município e Estado brasileiros. E, nesse sentido, nós vamos tentar apresentar mais alguns projetos nessa direção. Ou seja, buscando criar a obrigatoriedade da União de transferir parcela de todas as contribuições econômicas que hoje estão em poder da União. Eu espero que com esse sentimento e com esta sensação de que, de fato, digamos, os municípios estão desprezados, desconsiderados, que nós possamos obter do Senado e depois da Câmara a aprovação de algumas iniciativas nesse sentido. Senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos os catarinenses que nós tenhamos um bom dia e que nós tenhamos um futuro melhor, com certeza. Tá certo. Esse foi o 8 em Ponto de hoje com o senador Dalírio Beber, do PSDB Catarinense. Segue agora o SC no Ar com muito mais informações para você, com a Sabine e com a Marcela. Forte abraço, bom dia e até segunda.